barulho do carro é porque a gente não pode desligar o carro aqui. Tá menos 40 lá fora. E se a gente desligar, amanhã ele não funciona mais. E aí só na próxima primavera. Então a gente vai ter que fazer essa gravação escutando o ronco do lobo. O lobo também tem alguma coisa para falar, né? Mas assim dá pra ter uma ideia como a gente dorme. Às vezes começa a vibrar aqui assim. Zzz, o fogão, porque a gente deixa pro café da manhã, daí ele começa a vibrar assim. Tic, 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 tic. Agora não tá vibrando porque tem água em cima aqui. Mas a noite inteira é assim. Os próximas. Até a gente acordar no próximo dia vai ser esse barulho. Mas a gente já tá acostumando. Isso não é nada comparado aos travesseiros que ficam duros. Que se fizer uma guerra de travesseiro com esses travesseiros aqui, desnuca o cara. Existe uma vila chamada Omiakon, que é considerada a cidade principal, mas na verdade o Polo do Frio é considerado toda uma região. A região de Omiakon é o Polo do Frio, que abrange várias vilas como Tomtor, a própria vila de Omiakon, Usnera e outras pequenas vilas aqui da região. E a gente chegou em Tomtor, era umas 7h30 da noite. A gente dirigiu quase 160 quilômetros à noite por uma estradinha péssima, bem pequenininha, dava até medo assim quando cruzava dois carros. Ninguém queria ceder muito para não ir muito para a lateral na neve fofa para não cair fora da estrada. E assim que a gente chegou em Tomtor, é aquelas cidades que dá medo, tipo Yakutsk, assim, que quando a gente estava ainda a caminho de Tomtor, no nosso termômetro marcou LLL. LL.L. Eu chamo de lowest of lowest of lowest temperature, que é a temperatura mais baixa que ele consegue marcar, que é menos 50. Provavelmente estava abaixo de menos 50, mas a gente não sabe porque o nosso termômetro não marca abaixo disso. Então a gente chegou em Tomtor sabendo que lá fora estava menos 50 graus. Aí aquelas cidades são desérticas, não tem ninguém, você não vê ninguém, aquelas casas todas caindo, tortas por causa do permafrost, que o solo, provavelmente o gelo do solo trabalha, então não tem nenhuma estabilidade. E você não conhece ninguém, não conhece nada, não sabe para onde ir, e você chega naquelas condições, é um pouco de filme de terror, assim, eu digo. E a gente chegou em Tomtor, foi direto no posto de combustível abastecer, para garantir que a gente tivesse diesel para passar a noite. E achamos um lugarzinho ali no meio da cidade que a gente achou legal, que não ia incomodar ninguém. Estacionamos e fomos passar a nossa primeira noite no Polo do Frio, com temperatura de abaixo de menos 50 graus. Mas foi tudo bem, a gente sobreviveu à noite. A nossa cama tá super quentinha. O nosso aquecedor também está fazendo toda a diferença do mundo. Acho que tem dois sons que eu digo, que a gente diz que nessa região são os melhores sons de escutar. Uma é que é o lobo ligando. Antes, quando eu estava mais no sul, que a gente desligava o carro, era o lobo ligando, e outra era o aquecedor ligando. Agora o som bom de escutar é esse que a gente está escutando, que o lobo está ligado. E também o barulho do aquecedor, que significa que o aquecedor também está aquecendo, que está funcionando. Então são os melhores sons do momento, são esses dois. Aí a gente passou a nossa primeira noite em Tomtor. No outro dia de manhã foi super difícil de levantar, porque com esse frio, e a gente olha no termômetro ainda, ele tá no LLL, abaixo de menos 50. Então a gente acabou saindo meio tarde de Tomtor. A gente pegou uma estradinha pequena, eram 38 quilômetros até a vila de Omiakon, que é o Polo do Frio, né? A cidade marco, assim, que na verdade essa região do Polo do Frio é assim chamada porque acho que foi mais ou menos em 1926 ou 1929, agora a gente não tem muita certeza, mas acho que em 1926 foi registrada a menor temperatura no planeta, num lugar onde pessoas vivem, fora a Antártica, que é o lugar mais frio do planeta. Essa região de Omiakon é a região mais fria do planeta, onde pessoas vivem, onde existem vilas e as pessoas estão lá o ano inteiro vivendo aquele frio. É diferente da Antártica, que lá são bases de expedições científicas, mora, né? Não tem
não é uma... Ninguém pode dizer que eu sou da Antártica. Aqui eles podem dizer, eu sou de Tomtor, eu nasci em Tomtor, sou de Tomtor, sou russo, né? Então isso aqui é deles, é terra deles, né? E a temperatura que foi registrada naquele ano foi de menos 71,2 graus. Diz que até nos vales da região chegou a marcar menos 82, mas aonde as pessoas estavam, onde estava a vila, chegou a marcar menos 71,2. É muito frio. A gente já começou a perceber porque a gente chegou em Vladivostok com menos 15. Nossa, tá menos 15 lá fora, menos 17, menos 20, menos 21. As pessoas lá em Vladivostok ainda nos falavam, nossa, vocês vão lá mesmo pro norte, a primeira cidade que era Khabarovsk já vai estar menos 25. Nossa, 25 para nós agora é um sonho. E a gente foi subindo mesmo, né? Foi para menos 30, foi para menos 37, daí diminuiu e foi menos 40. E conforme foi subindo, a gente foi sentindo mesmo que vai ficando cada vez mais tenso. E principalmente no carro a gente vai sentindo o quão... Eu coloquei para gravar, deixa eu só dar uma olhada. Mas eu acho que sim, acho que sim. Não, mas só pra... Juro. Não, tá filmando, tá filmando. A segunda vez que eu tô falando hoje e não tá gravando. Aí não, tá gravando. E aqui tá gravando também. Você era responsável por isso aqui e não tinha colocado, daí eu coloquei. E conforme foi esfriando, a gente foi sentindo, né, que foi caindo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, a gente foi sentindo no carro também, né, o Roy principalmente que estava dirigindo, o quanto isso estava afetando no nosso carro, né, a gente acaba ficando aqui dentro no quentinho, sai lá fora, mas já volta, mas o carro tá o tempo todo exposto a esse frio, né. O carro foi mais ou menos assim, a evolução do frio. Até menos 25, nós que temos um aquecedor Eberspacher de motor, que ele aquece a água do motor, então ele aquece o motor, até menos 25, assim quando a gente ia dormir ainda a gente desligava o carro. E às vezes ligava durante a noite para dar uma circulada no óleo e para não deixar o óleo muito tempo exposto ao frio para ele não endurecer. Porque se ele endurece, outro dia o motor fica muito pesado para girar. Aí... acima dos menos 30, às vezes a gente desligava por 2 horas, depois deixava 4 horas ligado, daí desligava mais 2 horas e assim por diante. Eu lembro que um acampamento que a gente fez, que a gente estaciona o carro e dorme dentro da nossa casa aqui, chegou a menos 37 o recorde e ainda o carro não ficou 100% do tempo ligado durante a noite. Mas estava desligando quando a gente chegava, normalmente, a gente parava pelas 7 horas, sei lá. Então a gente desligava por umas 2 horas e daí antes de dormir você estava ligando para passar a noite, daí desligava de novo, daí ligava de novo e assim ia. A gente dava um tempo pro lobo, mas depois que subiu de menos 37 a gente não desligou mais o carro. A não ser que a gente tivesse a oportunidade de colocar o carro dentro de uma garagem aquecida, uma mecânica, alguma coisa nesse sentido que está aquecido dentro, né? Mas a gente só fez isso para ir na mecânica, né? E outras coisas que a gente começa a perceber, principalmente de manhã, quando a gente vai arrancar com o carro, os olhos dos diferenciais e da caixa de transferência tão duros, da caixa de marcha também. Eu geralmente coloco a alavanca da caixa de transferências no neutro e coloco a caixa de marcha na terceira, aí o carro fica parado, mas a caixa de marcha fica girando e lubrificando um pouco e amolecendo o óleo da caixa de marcha. Aí eu arranco em reduzida, vou em primeira, segunda, indo bem devagar para a caixa de transferência e os 2 diferenciais começarem a esmagar aquele óleo endurecido e deixarem ele mais líquido. E a gente percebe que o motor fica, os diferenciais eles ficam duros mesmo, o carro fica super pesado para empurrar ou para puxar. E aí depois ele vai, mas até essa temperatura ainda está tudo bem. Daí depois ele vai aquecendo, esse óleo vai também aquecendo e ele começa a virar líquido novamente e tudo fica normal. Só que os pneus ficam quadrados também. Se a gente estaciona no gelo, aquela parte do pneu fica tão endurecida que no outro dia quando a gente começa a andar ele faz assim por alguns quilômetros, assim, chega a dar uns 3 quilômetros.
quando o pneu começa a aquecer e ele começa a derreter a borracha, né? Amolecer aquela borracha e aí ele volta ao normal. Mas o que me assustou um pouco foi quando a gente começou a chegar em Tombstone, ainda por aquela estradinha à noite, onde o nosso termômetro marcou LLL, ou seja, ele marcou 50 graus negativos. O pedal da embreagem começou a ficar super duro, o pedal do freio ficou duro, o do acelerador não. Mas eu evitava ter que embrear, ter que trocar de marcha para não precisar embrear o carro. Eu evitava também ter que frear o carro, porque se eu precisasse frear, eu tinha que apertar com muita força, porque provavelmente o sistema dos cabos tanto da embreagem como do freio ficavam super enrijecidos. O do freio não é a cabo, mas ele é um sistema todo hidráulico, então eu não acredito que o óleo do freio ficava duro, mas talvez os pistões do freio endureciam e aí ficava tudo duro para girar. Ainda bem que a direção até então ainda estava funcionando, porque a direção hidráulica ela ajuda, né? Mas os pedais do freio e da embreagem ficaram super duros para dirigir. E a gente começa a perceber também que tudo começa a ficar mais sensível, os amortecedores, e a gente tem que andar muito devagar, assim, dirigir com a ponta dos dedos e acelerar, frear e embrear com a ponta dos dedos do pé, assim, para não fazer nenhum movimento brusco, porque isso pode ser demais para o carro e pode quebrar alguma peça ou alguma coisa assim. Tá tudo no ponto máximo de congelamento, né? Então a gente pegou aquela estradinha, 38 km para Omiakon, foi uma estradinha bem bonita, bem pequenininha na verdade, mas bem bonita, uma paisagem muito bonita mesmo. E a gente chegou, acho que era umas 2 horas em Omiakon, na verdade não tem nada lá, é uma vila pequenininha, umas casinhas. É interessante de ver como as pessoas moram, né? Como que é a casa delas naquele calor. A gente não viu ninguém fora praticamente, só cachorros andando pra lá e pra cá, uns cachorros peludos. Mas tinha fumaça saindo das casas, o que comprovava que todo mundo estava em casa, e era domingo também, então talvez estava todo mundo em casa. E a gente deu uma volta para fazer umas filmagens, umas fotos, daí como era 2 horas a gente parou para almoçar ali no centro da cidade mesmo, ali tem uma praça, a gente parou ali com o carro ligado. Fizemos uma sopa de miojo pro almoço, porque outra coisa que a gente está cuidando bastante aqui no frio é com a quantidade de louça. A nossa caixa d'água externa não está funcionando, o sistema interno que a gente queria fazer de água não está funcionando. Porque congelou, mesmo que a tubulação está aqui dentro, na parte baixa do carro ela acaba congelando. E então a solução foi voltar para os velhos tempos, garrafas com água e lavando na canequinha, enxaguando, fazendo tudo na canequinha. E até a nossa pia tá inutilizada, porque de vez em quando ela funciona, mas às vezes o ralo congela. Então a gente acaba despejando água ali, mas depois tem que pegar a canequinha e jogar água para fora da janela, porque o ralo também tá congelado. Então mudou bastante a nossa rotina aqui dentro. Então quanto mais louça a gente economizar, melhor, porque a gente não tá mais carregando tanta água. E também menos louça para lavar, menos trabalho, né? E aí a gente acabou saindo do carro para fazer um experimento. A gente ferveu a água e foi lá fora com uma canequinha e jogava a água fervendo pro céu, pro ar, e instantaneamente ela virava vapor. De tão frio, de tão contraste, assim, de tão grande que foi o contraste de temperaturas, ela virava vapor no menos 50, porque assim já era meio final da tarde, o sol já estava se pondo e a temperatura já estava começando a cair de novo, né? E a gente tava meio assim, será que a gente fica em Omiakon ou não? A gente decidiu passar uma noite lá, acampados ali, dormindo no meio da cidade, para ver o quão frio ia fazer naquele lugar aquela noite, né? Até porque até então a gente pensava que Omiakon, o polo do frio, era na vila de Omiakon. Mas daí uma professora que a gente conheceu mais tarde, que trabalha em Tombstone, ela falou, não, vocês estão enganados, o polo do frio não é Omiakon, o polo do frio é a região Omiakon, que engloba também Tombstone. Então, a gente já tinha dormido no polo do frio uma noite anterior, mas daí a gente acabou dormindo uma noite também em Omiakon. Na vila, né?
até fui eu que meio que coloquei minhoca na cabeça dos dois, eu acho. Mas a gente tinha abastecido e quando a gente deixa o carro ligado durante a noite e o aquecedor ligado, o carro na verdade fica ligado o tempo todo, mais o aquecedor, o nosso consumo de combustível ele tá bem mais alto, né? O Roy pode falar disso. Cerca de, pelas contas, que é difícil calcular exatamente, mas pelas contas mais ou menos que eu fiz, entre 1 litro e 1,2 litros por hora, tanto com o aquecedor ligado como com o motor ligado. Isso é bastante, porque se a gente parar às 6, ou 5, 6 horas, vamos dizer, até às 6 da manhã já foram 12 horas. Já foram 12 horas, se for 1,2 vai dar uns 14 litros ou quase 15 litros de combustível. E aí, mas a gente não vai sair às 6 horas da manhã, a gente costuma sair lá pelas 9 e tal, então são mais, 9, depende do dia, isso tudo depende. E o carro continua ligado, a gente está parado, mas o carro continua ligado e está gerando, não desperdício, mas ele está consumindo combustível do nosso tanque e a gente não pode ficar sem combustível, né? Então eu tava assim, né, questionei, será que vai ter combustível suficiente pra gente passar a noite aqui no polo do frio, que vai fazer bastante frio, e ainda amanhã a gente tem que voltar a 38 quilômetros até Tomtor, onde tem um posto de combustível. Aí o Roy também ficou meio assim, daí a gente tinha um combustível ainda no nosso tanque reserva. Aí o Roy falou, então vamos pegar alguns litros do tanque reserva e passar para o tanque principal, assim a gente garante que vai passar uma noite tranquilos e vai chegar amanhã em Tomtor tranquilamente também e abastecer por lá. E eu fiz isso, tava super frio lá fora e eu bebi do diesel, é um diesel gadinho assim, como se fosse uma vodka gelada assim. E ele não tem o mesmo gosto ruim que tem o nosso diesel quando a gente toma diesel no Brasil, de verdade, assim, é uma coisa que eu percebi, talvez por ele estar muito gelado, não sei, que talvez não ficou o gosto na boca, ou talvez ele tenha menos enxofre, menos enxofre, né? Parafina e tal, e aí não dá o gosto ruim, assim, de diesel. Mas eu acabei sentindo assim, eu enxaguei a boca, ele saiu bem mais fácil do que fosse um diesel normal. Mas eu me bati bastante porque a mangueira que eu tenho embaixo da caixa de ferramentas aqui congela tudo, né? Então a mangueira de diesel, ela estava enrolada assim, e ela fica dura, totalmente dura. Eu trouxe aqui para dentro, a gente deixou aqui no aquecimento, em 5 minutos ela amoleceu, mais ou menos. Aí eu levei ela para fora, em 1 minuto ela estava dura já de novo. 1 minuto, é incrível a velocidade com que esses materiais eles endurecem e eles ficam frágeis por causa do enrijecimento, né? O Roy trouxe essa mangueira de volta, ela tava tipo um meio arco, assim, dura. Totalmente dura. Então você passou em torno de 18 litros, né, pra dentro do tanque principal. E a gente ficou tranquilo, né? Vamos passar uma noite no Polo do Frio, até depois de ter jantado a gente foi lá fora. A gente tava com esperança talvez de ver a aurora boreal, mas tinha fechado com neblina e acho que aqui não é tão fácil assim de ver, tem que ter bastante sorte. E a gente foi lá fora sentir um pouco do frio, né, à noite e tal, pra ver como é que era, mas a gente não ficou muito tempo, né, porque a mão, principalmente quando a gente fica filmando ou fotografando com a mão exposta, ela congela bem rápido. E a gente voltou, passamos uma noite quentinha no nosso carro e na vila de Omiakon. Acordamos de manhã, rotina normal, tomamos nosso café e tal. Tiramos umas fotos antes de sair de lá. Tiramos algumas fotos. E acho que era umas 10 e pouco, sei lá que horas, a gente decidiu voltar pra Tomtor, né? Então vamos voltar pra Tomtor. Acho que a gente tinha andado, sei lá, 3 ou 5 quilômetros talvez, já tinha saído de Omiakon. E o carro começou a falhar, blá, blá, blá. Começou a perder potência, até que de repente o Roy parou e ele morreu, né? Não, eu parei porque ele morreu. Ele morreu e o Roy parou, então. E foi aquele susto, porque uma das regras ou uma das coisas nesse extremo frio é nunca desligar o carro, jamais desligar o carro. E de repente o nosso carro desliga sozinho, morreu no meio daquela estrada, no meio do nada. Omiakon é uma vila super pequena, não tem estrutura nenhuma. E a gente nem tava em Omiakon, a gente já tava na estrada, que não passa acho que quase ninguém, 1, 2 carros por dia, sei lá quantos, ou no máximo 3, sei lá, mas quase nenhum carro passa ali.
e o nosso carro morreu. Até os locais fazem uma piada que se teu carro morrer a menos 50, é isso, você vai ter que esperar a primavera. Ou o verão, né? Porque a primavera deles é fria também. Então a gente foi aquele susto, a gente não sabia o que aconteceu, a gente pensou talvez que a gente tinha ficado sem diesel, né? Deixa que eu conto essa parte. Então tá. A primeira reação foi, acabou o diesel. Porque do jeito que o carro parou, ele foi como se o diesel tivesse acabado. Aí, como a Michelle falou até naquele dia e em outras oportunidades, até se você quiser falar, de que aqui o tempo não está a nosso favor. Você quer falar? Não, pode falar. Que na primeira viagem a gente sempre falava quando a gente tinha algum problema, principalmente com o carro, sei lá, se o carro estragasse, se o carro quebrasse, a gente sempre falava que a gente tinha o tempo a nosso favor, né? Que a gente poderia com calma, com paciência, ir lá fora, ver o que aconteceu, e o tempo era nosso aliado, a gente tinha ele a nosso favor e poderia trabalhar para resolver aquele problema. Mas aqui a menos 50 graus é totalmente oposto, o tempo se torna o nosso inimigo. E quanto mais tempo você ficar ali, maior é o teu problema vai crescendo. Quanto mais tempo o carro ficar parado ali, mais ele vai congelar, mais tudo vai enrijecer. E mais tudo vai ficar difícil de você conseguir ligar ele, resolver o problema. Resolver o problema. Então o tempo é nosso inimigo nessa situação. E foi aquela correria, né? Tanto que eu saí do carro, não coloquei gorro, não coloquei luva e fui tentar resolver o problema. A primeira coisa que eu pensei, como eu já falei, é que tinha acabado o combustível. Eu corri para o tanque reserva e abri ele e já peguei um galãozinho. A gente não achava a chave primeiro. Primeiro a gente não estava achando a chave para colocar o combustível no tanque principal. Demorou até que a Michelle achou a chave numa das jaquetas dela. Bom, aí eu corri para o tanque reserva, porque o nosso tanque reserva ele também não está funcionando o seguinte, ele não está transferindo combustível pela bomba. Eles são conectados, o tanque principal com reserva, por uma bomba de combustível entre eles, mas essa bomba parou de funcionar nessa temperatura. A gente não sabe se ela queimou ou se ela simplesmente congelou e travou e não está querendo funcionar porque está muito frio. Aí eu já sabia, bom, eu tenho uma forma de fazer isso, que é desconectando a mangueira de baixo, que ela fica como se fosse um ralo do tanque, e eu vou encher um galão por essa mangueira. Quando eu chego lá, coloco o galão embaixo assim, começou a vir um pouquinho de diesel, mas daqui a pouco veio blop, 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 assim, uns pedaços de diesel. E daí parou. Aí eu fiquei, nossa, mas o que é isso, né? Aí eu corri, a Michelle tinha achado a chave, corremos para o tanque principal, abrimos o tanque principal e daí eu falei, Michelle, coloca o teu ouvido. Eu preciso também falar que o nosso marcador, ele provavelmente, de tanto frio que fica o diesel lá dentro do tanque, ele também não funciona direito. Ele demora um tempo muito grande para ele marcar certo novamente durante o dia. E ele às vezes simplesmente pelo carro ficar parado, ele cai e a gente não pode mais confiar 100% nesse marcador de combustível. Aí, Michelle, coloca o teu ouvido no tanque e eu vou chacoalhar o carro para você tentar perceber se tem combustível ou não. E o problema é que quando tem pouco combustível você acaba não percebendo se tem ou não tem. E não fez barulho e não fez barulho. E aí, meu chapéu, e não saía mais combustível aqui. Quando eu voltei para cá, acho que mais da metade do galão já estava cheio de diesel. Só que não era diesel, era uma parafina, uma gelatina de diesel, dura. Pronto, tá aí o nosso problema. Nós chegamos à conclusão que o diesel que estava no tanque reserva, que nós colocamos na noite anterior, porque a gente ficou com medo que a gente iria ficar sem diesel por estar usando tanto o aquecedor e o carro ligado durante a noite, era de uma região que não era tão fria como o Polo do Frio. Existem 3 tipos de diesel: o diesel de verão, que é o normal, que nós temos no Brasil; o diesel de inverno, que ele já tem propriedades melhores para o frio do que o nosso diesel de verão; e o diesel polar, que é para temperaturas abaixo de menos 30. E esse diesel, não tem como usar um diesel de inverno em temperaturas polares, que são menos 50 ou menos 55, no Polo do Frio.
que ele endurece e ele empasta e ele vai bloquear tanto a linha de diesel, como ele vai bloquear o filtro, vai bloquear talvez até os bicos injetores, a bomba injetora, um monte de coisa pode acontecer. Bom, ai, que problema. E daí... Bom, a gente já descartou que não tinha combustível. Aí nós começamos a trabalhar com a hipótese de que o diesel tinha congelado mesmo. Bom, fechei aquele tanque reserva ali, para ele não continuar vazando. Fechei aquele galão, guardei aquele galão de diesel também, para não deixar diesel derramando por tudo. Corri para minha caixa de ferramentas, peguei a caixa de ferramentas, pedi para a Michelle abrir o capô. E... Na verdade, primeiro eu peguei aqui dentro, porque quando a gente estava ainda em Yakutsk, a gente foi numa loja de óleos, comprar óleos, que o Roy estava fazendo a manutenção do carro. E até a gente tinha uns aditivos que a gente comprou, bem legais, que a gente comprou nos Estados Unidos, que são os aditivos para melhorar o diesel, né? Não sei, eles melhoram a performance do diesel. E eles tiram a água, eles acabam removendo a água, porque a água misturada no diesel também é um veneno, porque a água congela, né? Então a gente tinha alguns desses aditivos que a gente trouxe dos Estados Unidos, mas a gente queria mais. Então a gente foi nessa loja perguntando desses aditivos e o cara da loja acabou mostrando um outro produto que é para situação de emergência, quando o teu diesel congelar, para você jogar esse produto, que deve ser super forte, no teu tanque, que ele vai desempastar. Então a gente lembrou desse produto de emergência. Eu estava aqui dentro, na verdade a minha mão, assim que eu saí lá fora, congelou instantaneamente. E eu já vim aqui pra dentro, desliguei tudo, na verdade, o aquecedor, tudo foi desligado pra gente economizar diesel e economizar energia. Bateria. A bateria. E peguei esse aditivo aí de emergência e dei pro Roy, o Roy colocou no tanque, né? Eu coloquei bastante no tanque, ele é para 200 litros e a gente tinha bem poucos litros dentro lá, mas com aquela afobação de ter que fazer as coisas rápido, porque menos 50 não é brincadeira, as coisas congelam rápido mesmo. Eu joguei acho que meio galão daqueles, como é que é? Uma latinha desse tamanho assim, e corri pro motor. Aí falei, Michelle, vai pra direção lá, e aí eu fui abrir os bicos injetores pra Michelle dar a partida lá, bater, pra ver se, sei lá, saía alguma coisa empastada lá de dentro, porque aí a bomba do diesel, a bomba injetora vai fazer força para tentar cuspir aquela parte dura de dentro, e acabou funcionando. O primeiro bico injetor que eu abri e pedi para Michelle dar partida, ele cuspiu o primeiro, um pouquinho só de diesel, o carro começou a funcionar de novo. A temperatura aqui, nós estávamos aqui 10 minutos, 15 minutos parados, com o aquecedor desligado. Claro que a porta, o baú acabaram ficando abertos, né, da gente entrar e sair. Já estava menos 9 graus aqui dentro, né? Então em 15 minutos a gente estava antes com uma temperatura de 10 graus para menos 9. Para menos 9. A temperatura do motor baixa assim, ó. Vai muito rápido, assim, quando você tem um problema ou você desliga o carro, ou mesmo deixando ele ligado, a temperatura cai assim, que é de se assustar. Eu falei, eu nunca fiquei tão feliz em ver um posto de combustível quando a gente chegou, então o Turi chegou no posto de combustível e o Roy foi lá abastecer, né? Eu abasteci com 80 litros, enchi o tanque e ainda coloquei um pouco num galão que a gente tem aqui atrás, um galão de metal. E eu tava super apurada, porque naquela correria acabei não indo no banheiro e tal, de fazer o carro ligar de novo, vim aqui atrás fazer um xixizinho e tava lá e de repente o Roy lá fora abastecendo o carro e eu comecei a escutar o blum, blum. O motor do carro tava meio que engasgando, daí eu pensei, o Roy deve estar lá fora e tá escutando o que tá acontecendo, né? De repente ele morreu de novo. Aí eu sei que eu corri ali na porta, Roy, o Roy não me escutava, até que ele me escutou e falei, o carro morreu. Aí o Roy já foi ali na frente tentar fazer pegar e não pegava mais, né? Ele pegava, ficava 5 segundos, morria de novo. Pegava, ficava 5 segundos, morria de novo. Quando acelerava um pouco, dava um pouco de potência, rotação. Quando né? precisava de diesel e precisava de alimentação, ele morria. E a gente tentou, daí o Roy já correu,
já veio buscar as ferramentas de novo. E fui fazer a mesma coisa, abrindo os bicos injetores, mas nada mais adiantava. A coisa começou a ficar pior e pior e pior, daí a gente começou a ficar sem bateria e a coisa desandou. E daí o que aconteceu? Era ferramenta por todos os lados, porque a gente não pode perder tempo mesmo, tá muito frio. E aí você vai tentando e você acaba não conseguindo se organizar. Você deixa a coisa aqui, deixa lá, o carro começou a ficar toda uma bagunça aqui dentro e lá fora e tal. E bem quando a gente estava ali no posto ainda tinha um cara, provavelmente de Yakutsk, ele era um motorista, ele estava com uma Toyota Land Cruiser e ele estava já olhando pra gente assim, puxa, esses caras estão sofrendo aí, né? E a coisa não ia. E o problema é que além dele falar só russo e a gente não entendeu o russo, ele era gago. Então assim, entender um russo gago ficou complicado. E a gente não conseguia se entender. Mas de mecânica, ele entendia um pouco, ele já veio e ele foi direto pro filtro. Do diesel. Pro filtro do diesel. Em cima do filtro tem um botão de bombar esse filtro, de bombar o diesel. Tem tanto a lift pump, que eles chamam, que é a bomba... É uma bomba de auxílio que traz diesel do tanque até a bomba injetora. Daí da bomba injetora ele vai levar o combustível para o filtro e do filtro ele vai para os bicos injetores. Agora eu estou em dúvida. Não. Primeiro o diesel vem do tanque, passa por essa bomba auxiliar, aí vai para o filtro, daí depois do filtro que ele vai para a bomba injetora e depois da bomba injetora que vão para os bicos. E eu pensei que, bom, uma das chances de ter entupido o filtro. Aí eu já pedi para Michele, embaixo do banco onde ela senta, tinha peças sobressalentes, eu pedi para ela trazer, eu tinha certeza que tinha um filtro novo lá. E ela foi lá, achou o filtro novo, trouxe e eu já comecei a desrosquear o filtro velho para colocar o novo. E o cara falou, não precisa. Eu falei, já está na hora de trocar esse filtro mesmo. Dos males o menor, eu vou pegar e vou trocar esse filtro de uma vez. Coloquei um filtro novo. Mas daí a gente analisou o diesel dentro do filtro e ele estava líquido, ele não estava gelatinoso. Que estranho, né? E ele falou aqui, ó, esse negócio é o problema. E eu geralmente não uso isso, porque a gente quase não precisa. Mas é uma bomba em cima do acoplamento aonde fixa o filtro de diesel. E aquele negócio estava emperrado. E a gente não conseguia bombar. E ele falou, esse é o problema. E daí tanto que ele começou a desrosquear e caiu um parafuso e daí aquela tampinha caiu no motor e a gente não estava achando, não chegou a cair no chão. Aqui embaixo estava fechado com a manta, então estava nem fechado dava com a manta, olhar. nem dava para achar. Até que ele achou, a gente colocou lá de novo. Aí eu até tô hoje ainda com os dedos todos doídos aqui porque eu tinha que erguer aquela tampa e apertar, erguer e apertar. E fazer isso muitas vezes. E estava totalmente emperrado. Com certeza, naquela parte ali onde trabalha essa bomba, ali provavelmente gelatinou o diesel. E é ali que por isso que provavelmente emperrou tudo. E ali bloqueou o diesel também. Tanto que aí ele nos puxou para tentar fazer o carro pegar no tranco e não funcionou. E depois, quando eu trabalhei um pouco naquele lugar ali, fazendo bastante força, sei lá, bombei ali umas 30, 40 vezes mais ou menos, até que começou a ficar um pouquinho mole. Aí a gente rebocou o carro novamente, a Michele até foi no carro dele, porque ela estava morrendo de frio aqui nesse nosso carro. Porque a essa altura, sei lá, o nosso carro já estava mais frio ainda. E o carro pegou por uns 30 segundos mais ou menos, ou seja, houve um pouco de passagem de diesel lá, mas só um pouco. Quando o carro morreu de novo, nós fomos lá, estava totalmente travado de novo, ou seja, só esse tempo que deu de 10 minutos que o carro ficou parado, já estava travando lá e já estava começando a endurecer o óleo dos diferenciais, porque já estava difícil para rebocar o carro e a coisa começa
a ficar pior e pior e pior e pior. Eu percebi que a direção hidráulica, por ela não estar funcionando, ela também, que já não tinha mais a direção hidráulica, já estava na direção manual, né? Ela já estava começando a ficar dura, os pedais de embreagem, os pedais de freio também já estavam todos duros, já estava tudo congelando em 10 minutos. Se fosse 15 minutos ia piorar, 20 minutos ia piorar e começou a piorar realmente. E a gente já não tinha mais muito o que fazer. Aí a gente tentou se entender de alguma forma, eu pedi pelo menos para ele nos rebocar até a cidade, não nos deixar ali simplesmente no meio do nada. Daí ele concordou e ele nos rebocou até lá no meio da cidade, na frente de uma casa, de um rancho grande, porque a gente tinha pedido para ele nos rebocar até uma garagem aquecida, que seria a nossa única solução, ou verão ou uma garagem aquecida. E ele nos levou até uma garagem aquecida. Ele foi super legal, na verdade. Foi muito porque bacana. Ele saiu do caminho dele e ficou ali o tempo todo nos ajudando. Ele podia simplesmente ter ido embora, mas ele ficou ali, né? Ficou. E ele nos levou para uma garagem aquecida, daí a gente foi lá conversar com os caras, a gente não se entendeu e a gente não sabia o que era aquele lugar. Tanto que ele falou, agora que eu tô me ligando, porque ele falou que eles fazem eu pensei, isso é uma lavação de carro. Isso é uma lavação de carro. Beleza. Então talvez depois a gente consiga trazer o nosso carro aí, deixar ele um tempo dentro da garagem, dentro da lavação, deve ser aquecida. E daí a gente consegue fazer o carro funcionar. Mas o carro ficou bem no meio da rua. E esse motorista teve que ir embora, ele teve que viajar. Aí nós deixamos o nosso carro bem no meio da rua. Os dois caras da lavação, suposta lavação, que a gente imagina, pelo que a gente entendeu que era a lavação, falaram pra gente trancar o carro. O carro estava bem no meio da rua. Você não conseguiu trancar porque estava tudo congelado. Porque aí as portas ficavam meio abertas e condensa, e aí congelou tudo e as portas não fechavam mais. O trinco não fechava e beleza. Vamos deixar aberto mesmo. Pegamos as coisas mais importantes, de maior valor e... Não pegamos nada. Daí, na verdade, o cara levou a gente lá dentro e a gente não entendeu por que a gente estava indo lá dentro. A gente só ia junto. Daí ele foi embora e a gente ficou com esses caras. Daí os caras falaram pra gente trancar o carro. A gente ficou meio assim, de deixar o carro lá fora, no meio da rua, tudo aberto, tava tudo exposto aqui, né? A gente já tá meio traumatizado. Aí o Roy foi lá fora fechar o carro. Nesse meio tempo eu tentei me comunicar com eles pra entender, sim, a gente tá esperando alguém, o que a gente tá fazendo aqui, garagem aquecida. Aí um dos caras recebeu uma ligação lá, fumando, a maior fumaça lá dentro, e fumando, falando no telefone. Daí ele pegou, olhou pro outro e falou pro outro nos levar, eu não sei como é que fala em russo, mas guest house, gasterite, sei lá, é alguma coisa assim em russo, que é uma guest house, que é uma pousada, um hotelzinho, que ele era pra nos levar lá. Aí nisso o Roy voltou e eu falei pro Roy, eles estão nos levando numa pousada, então o carro vai ficar aí, vamos lá na pousada, que com certeza a gente vai ter que arranjar algum lugar pra dormir. E daí a gente vê o que faz, né? Tenta se comunicar e explicar melhor a nossa situação pro pessoal, né? E a gente já sabia dessa guest house, porque a gente tinha encontrado um chinês louco que chegou em Oymyakon. Ele fala para todo mundo que foi o primeiro chinês que chegou de carro no Polo do Frio. E, bom, enfim, esse chinês tinha nos passado os contatos, tanto dessa guest house, que é a única da cidade, e também de uma professora de inglês, que fala inglês, que podia nos ajudar se a gente precisasse de comunicação. Aí a gente foi para essa guest house e nós tínhamos no celular, porque a gente tirou foto de uma agenda que ele tinha todas essas anotações. Aí a gente chegou lá e confirmou que aquela guest house era a mesma que o chinês tinha nos indicado. E daí, chegando lá, a mulher foi super gente fina. Ela já ligou pra mulher que falava inglês, não foi? Já ligou pra mulher que falava inglês, já nos acolheu, já pediu pra nós tirar a bota, já levou nós pro quarto e vocês vão ficar nesse quarto aqui, e já falou que ia começar a fazer o almoço e assim foi. Daí, logo, ela ligou pra mulher que fala inglês, pra professora de inglês. Aí ela passou o telefone para mim, e aí eu comecei a explicar o que aconteceu e tal, e aí ela era uma ponte entre eu e a dona da pousada.
Aí eu explicava, daí ela falava com a dona da pousada. Daí a dona da pousada entendeu toda a situação, entendeu onde estava o nosso carro e tal. E ela falou, o meu genro, eu pensei até que era marido na hora, vai ajudar, a Michelle fica com ela, ou ela falou assim, você fica comigo e o Roy vai, junto com o meu genro, arrumar um lugar para colocar o carro dentro de uma garagem aquecida. Porque lá são os bombeiros, não? Não, mas aí o que aconteceu? Daí logo chegou, na verdade não foi nem o genro, chegou o neto dela lá e eu era para acompanhar o neto, que eles iam me ajudar a gente achar uma garagem aquecida. Voltamos lá onde estava o carro, naquele lugar onde eu pensava que era uma lavação de carro, porque eles fizeram assim. No fim eles eram bombeiros. E quando a gente chegou lá, aí eles abriram a porta da garagem aquecida, tiraram um caminhão gigante de dentro da garagem. Um caminhão 6x6, assim, enorme. Tiraram aquele caminhão assim. Não, esse carro vai rebocar você para uma garagem aquecida. Eu falei, beleza, né? Tranquilo. Bom, mas o cara era meio barbeiro, assim, e o caminhão é daqueles, assim, queixo duro mesmo. Tanto que ele, de tanto peso que tem, provavelmente ele estava com água, né, dentro do tanque, com todo aquele peso, puxar o lobo atrás, o nosso carro atrás, é que nem puxar um lambari, né, quando você pesca um lambari, você nem percebe o peso. Aí às vezes, daí a gente engatou o carro e tal, e eles começaram a rebocar. Aí às vezes o motorista parava e errava de marcha, em vez de colocar primeiro ele colocava ré, andava para trás 1 metro. E mais um caminhão passando na temida estrada aí. Depois a gente fala isso. E daí, em vez dele colocar a primeira de novo, devagarzinho, para esticar a corda novamente e aí sim arrancar para puxar o lobo, ele já embalava dali, já colocava a primeira e eu só olhava, ai meu Deus, agora ele vai arrancar o para-choque tudo junto, né? E me puxava assim, o carro ia com aquele soco assim, mas beleza, fomos embora e daí eles queriam rebocar nós até a garagem aquecida da própria pousada. Eles têm uma garagem aquecida, só que era muito baixa, o carro não coube lá. Aí nós tivemos que fazer a volta num lugar meio curto lá, assim, meio estreito. E bem quando a gente foi fazer a volta, a direção do lobo trancou na chave. Aí eu, meu Deus, até que eu consegui destrancar, e daí quando eu fui girar a direção para a esquerda, porque o caminhão estava girando para a esquerda, a direção não virava. Ela estava totalmente congelada, mas totalmente congelada, ela não girou para a esquerda. Até que eu consegui girar para a esquerda, ele já tinha arrastado a frente do carro assim, por cima da neve, né? Não aconteceu nada, foi leve, talvez até para ele arrastar, sei lá, uns 4 metros para o lado esquerdo, assim. Meu, foi um sarro. Daí ele foi rebocando, ele nem olhava para trás, assim, ele foi manobrando para fazer a volta ali e ele só me puxava e a frente do lobo ia só fazendo assim, ó. Até que eles nos levaram para um outro lugar e que tinha uma garagem mais alta, mas daí o cara não deixou nós colocar, era um cara meio louco, acho que ele estava meio bêbado, sei lá, não deixou a gente colocar lá. Aí os caras ali que estavam nos ajudando, o genro lá da mulher da pousada, mais o motorista que era o bombeiro e o filho do genro, que é o neto da mulher da pousada, acharam uma solução que era levar o carro de volta perto do posto, lá de onde a gente abasteceu, que eram uns 3 quilômetros da cidade, que atrás tinha uma garagem aquecida, dito e feito. Daí nós rebocamos até lá, aí chegando lá, a gente puxou o carro o mais perto possível da garagem, mas como tudo fica tão duro, os diferenciais já estavam tudo congelando, a gente não ia conseguir empurrar o carro para dentro da garagem. Daí eles tiraram um trator lá de dentro daquela garagem grande lá e com tipo um cambão que eles colocaram assim na parte da frente do trator, ele empurrou o lobo, colocando o cambão. Foi com o trator? Foi com o trator. No step, ele colocou no aro do step, o aro de ferro é forte, e essa traseira aqui, para empurrar, a gente também empurra geralmente pelo pneu, então se ele fosse com cuidado não teria problema. Daí ele empurrou o carro para dentro da garagem aquecida
peguei as coisas, peguei uma cueca, uma calcinha para Michelle, peguei a necessaire da Michelle com as coisas, peguei um computador, a câmera, né, para não deixar nada de valor aqui dentro, e dei uma olhada, abri o capô do carro para o calor da garagem aquecida agir mais rápido sobre o motor, e aí eles falaram para mim Zaftra. Amanhã, até amanhã. Agora você não vai fazer nada aqui. Você precisa esperar esse carro esquentar de novo. A temperatura que o carro estava fazendo aqui dentro, enquanto a gente estava rebocando ele, estava menos 20 aqui dentro. Já estava tudo congelado. Essas águas aqui, ó, por fora, tudo congelado já. E de manhã não estava congelado. E lá fora estava menos 40. Então, às vezes eu ia lá fora, tinha que conversar com o pessoal e tal, e daí para fugir do frio eu vinha aqui para dentro, que estava só menos 20 aqui dentro. Aí rebocamos o carro e tal, e deixamos o carro lá, e aí eu voltei de carona naquele caminhão gigante, 4 portas, com eles me trouxeram até ali na garagem do Corpo de Bombeiros, daí de lá eu vim caminhando com a mochila e com a necessaire da Michelle, e com uma calcinha aqui, uma cueca aqui, e voltei para a pousada. Aí chegando lá, a Michelle já tinha almoçado, aí, nossa, tinha uma farta. De inglês já estava lá, então a gente estava conversando, eu, ela e a Suzana, que é a dona da pousada. Nós estávamos tentando entender um pouquinho sobre nós, o que a gente estava fazendo lá, porque diz que geralmente as pessoas que vão visitar ali o Polo do Frio, elas vêm com uma agência de turismo, com um tour organizado e tal. E elas não acreditavam que a gente já tinha ido para a Vila de Omiakom e que tinha dormido lá. Tinha dormido lá e que a gente não tinha ido com nenhuma agência, que a gente foi por conta, assim, foi bem interessante. E a nossa estada ali na pousada da Suzana foi bem legal, na verdade, né? Ela, que nem o Roy falou, o Roy chama ela de mama, mas pra mim ela parece mais uma avó, uma babushka. Ela era toda querida, fez aquele almoço enorme pra gente. Até foi engraçado quando o Roy não tinha chego ainda. Aí a Luba, né, a Lyubov, que é o nome dela, apelido Luba, falou, mas acho que elas estavam com medo que a gente tinha entendido que elas estavam oferecendo aquele lugar, tipo, nos ajudando pra gente ficar ali, né. E ela falou, mas isso aqui é uma guest house, você sabe o que é uma guest house, né, que você tem que pagar e tal. Elas acharam que a gente tava achando que eles estavam dando tudo de graça pra gente. Ela trazia toda hora coisas pra gente experimentar. A gente comeu de novo a estragonina, que é o peixe branco congelado, cortado em fatias bem fininhas. Aí ela trouxe também... Fígado de cavalo. É o fígado de cavalo. Diz que eles cortam o fígado bem pequenininho, cru. Misturam assim com a gordura do cavalo e com temperos, spices. Fazem lá uma massinha e põem pra congelar, e daí cortam em cubinhos assim e você come. E que mais que ela nos deu? Aí ela fez várias outras coisas assim que não eram tão diferentes. Também tem um prato que elas falaram que é bem típico, que é uma nata. Elas têm o leite e elas têm tipo um batedor manual que elas fazem assim e fazem do leite uma nata. E dessa nata ela fez sorvetes até naquela noite. Daí depois de todo aquele almoço, depois a gente tomou até o banho, foi engraçado, depois a gente conta, mas ela preparou uma super janta. E daí ela uma mesa enorme, cheia de coisa, assim, ela toda cuidadosa, põe tudo bonitinho. O Roy ia tirar uma foto, ela, não, espera. Correu lá na geladeira e foi buscar os sorvetes dela, que ela faz dessa nata, ela congela e faz sorvetes. Ela enfeitou ali ainda com os sorvetes e tal, né? Foi bem legal. E até depois... Ela tinha nos mostrado o nosso quarto e o banheiro, mas a gente ficou, cadê o chuveiro, né? A gente tinha estranhado, né? A gente tava louco pra tomar um banho, que a gente já tava 4 dias sem banho. Daí eles falaram, não tem chuveiro aqui. Mas a gente tem a banha, que é tipo uma sauna, né? Russa. E a gente vai preparar lá fora pra vocês, só que vai demorar umas 4 ou 5 horas. A gente ia tomar banho às 11 horas da noite. Daí a gente falou, não. Então a gente não quer, até ficou uma situação estranha. Então tá bom, então a gente não vai tomar banho. E ficou por isso, assim, né? Daí a gente jantou, a Lubov tava lá com a gente, veio o Alexander, que é o genro dela, né? A gente tava jantando. Aí de repente a Suzana desapareceu, que é a dona da casa ali, da pousada.
E daí demorou uns 10 minutos, apareceu ela toda pintosa lá. Ela foi trocar de roupa, colocou um vestido, colocou joias, colares, acho que até ela se maquiou, assim. Veio toda bonitona lá e nos chamou pra gente bater foto, porque ela toda orgulhosa, mostrou um álbum até de todos os estrangeiros e hóspedes que ela já teve do exterior ali. Ela sempre tem fotos e tem um livro de visitas que todo mundo escreve pra ela. Então ela queria fazer uma foto com a gente, né? E o pessoal geralmente adora saber que a gente é do Brasil. Eles falam de todas as novelas do Brasil que eles assistiram e tal. Acho que eles gostam bastante, assim, né? De saber que, tem alguém do Brasil aqui. Então a gente foi pra sala bater foto, a gente fez o nosso videozinho de sempre, que a gente sempre pega bobo. O nosso videozinho. E daí, de repente, elas trouxeram o chapéu da Luba, acho que não sei de quem que era. Eles usam os casacões de pele, chapéus de pele. E elas colocaram em mim e começaram a dar risada. Não, vem aqui, né? Me pegaram de cobaia e me levaram. E daí a Luba tinha também uma luva bem bonita, que o povo, eles são o povo tradicional aqui da região de Yakutia, e é uma luva toda bordada, assim, né, que é os bordados, acho que tem até significados aqui pro povo local. Me colocaram essa luva e eu era pra pousar pra foto com o chapéu, só que o chapéu não entrava, porque eu tava com o meu cabelo preso, eu tava com rabo de cavalo, tipo hoje. Aí eu soltei o meu cabelo, e acho que foi aí que elas mudaram de ideia pra tomar banho, porque delas viram o estado do meu cabelo. E depois daquelas fotos elas falaram, não, vem cá, vocês vão tomar banho. Ela preparou lá no banheiro, o banheiro dela era bem grande. Ela pegou água quente, colocou em 2 baldes, pegou 2 cadeiras com 2 bacias, nos deu toalhas de banho, tudo 2 tapetes e falou, não, vocês merecem tomar um banho. Mas banho de caneca, né? Mas acho que foi porque elas viram o estado do meu cabelo. E até elas trouxeram também um lobo cinza, uma raposinha cinza, uma pele e tal. E a gente fez umas fotos bem engraçadas, assim, foi bem legal. Bom, e pra finalizar essa história, a gente passou a noite lá. No outro dia nós tomamos um café bem gostoso. Às 9h30 de táxi nós fomos até aquela garagem aquecida. Chegamos lá, eu fiz uma geral no lobo, a Michelle arrumou a parte de dentro que estava todo bagunçado e tudo sujo, e eu fui dar uma geral em tudo que eu tinha mexido, tentando fazer funcionar o lobo, apertar os parafusos, ver se não tinha nenhum vazamento. Antes de qualquer coisa bater na chave, eu fui dar uma geral no lobo, né? E aí estava tudo certo. Você bateu uma vez e não ligou? Eu bati uma vez, não liguei, o carro não ligou, aí eu tive que abrir todos os bicos injetores, tirar eventual ar que tinha nos bicos injetores ou alguma coisa assim. Fui limpando cada um, e quando eu abri o terceiro, eu já vi que o carro ia ligar, mas daí eu pedi para Michelle desligar a partida lá, que daí eu queria limpar o quarto ainda, para daí sim fazer o carro funcionar com todos os bicos injetores limpos e com diesel lá para queimar. E aí o carro começou a funcionar normalmente, sem problema nenhum. O tanque só vazou, né? O tanque estava vazando porque para você ver como o frio é danado. Quando eu tirei a mangueira no dia anterior para tirar o combustível do tanque reserva, o simples motivo de eu ter entortado essa mangueira, ela se partiu. E aí o diesel estava vazando, aí eu tirei todo o diesel do tanque, até dei esse diesel pro pessoal lá era tipo uma oficina que tinha aquela garagem aquecida, que a gente não queria mais esse diesel. Era o diesel de inverno, era o diesel que empastou, né? A gente até falou para eles que esse diesel era de inverno, mas eles provavelmente têm usos mais aquecidos, tipo para geradores ou alguma coisa. Eles falaram, não, pode deixar que a gente se vira com esse diesel aí. Era 12 litros ou sei lá quanto, e aí a gente deu para eles. E aí o carro funcionou, nós caímos fora e dirigimos. Daí voltamos ainda na pousada. Aí eles nos ofereceram mais um almoço, que daí nem cobraram nada. A Luba também veio, conversamos mais um pouco, tiramos mais algumas fotos e depois caímos na estrada e saímos lá de Tomtor, sentido a Estrada dos Ossos novamente.
Ou seja, aquela era a Estrada dos Ossos antiga. E aí a gente foi para a principal, que é uma Estrada dos Ossos que passa agora por Usnera, que é uma cidade que vai mais lá pelo norte. Foi um dia intenso. E até a Luba falou que esses 2 dias que a gente passou ali foram os dias mais frios das últimas semanas. Havia acontecido alguns dias mais quentes, mas justo aqueles 2 dias que a gente estavam ali foram os dias mais frios. E ela falou que naquela noite que a gente dormiu em Omiakon, acabou sendo registrado menos 55 graus. E então estava bem frio. Eles têm uma estação meteorológica junto ao aeroporto lá. Então é menos 55 graus, tanto a noite que a gente esteve em Tomter como a noite que a gente esteve em Omiakon. E daí essa terceira noite, que foi o dia que a gente foi trabalhar no carro para ver se ele ia ligar, a gente levou sorte que esquentou de novo e amanheceu menos 43. Não estava mais tão frio, só estava menos 48? Não, menos 43. E isso, nossa, a gente ficou super feliz. Imagina a diferença de 12 graus centígrados. O carro, isso ia ser uma beleza para ele, né? Então a gente saiu mais feliz, só que estava nevando, né? O dia amanheceu fechado com neblina e uma neve bem fininha. E daí a gente voltou para a Estrada dos Ossos. Para a Estrada dos Ossos. E daí hoje a gente dirigiu aqui pela Estrada dos Ossos, sentido Usnera. E na verdade, assim, desde que a gente chegou aqui na Rússia, assim, o plano da Latitude 70, a gente sempre sabia que ia ser um plano bem difícil, né? Que ia ser uma meta bem difícil de alcançar. Difícil no sentido de chegar a ser dificílimo. Quase impossível. Mas o plano foi, vamos continuar seguindo a nossa viagem e vamos até lá para ver até onde que a gente chega, né? Então hoje vindo aqui em Usnera, caso a gente não consiga dirigir por essa Zimnik, que é essa estrada de inverno que vai para Pivík, se a gente não dirigir por ela, o ponto mais extremo ao norte que a gente vai chegar foi um ponto que a gente passou hoje antes de chegar, uns 40 quilômetros antes de Usnera, que é o ponto mais ao norte da rua da Estrada Colima, né, que é a Estrada dos Ossos, que a gente chegou em 64 graus e 37 minutos e 7 segundos, né? O ponto mais ao norte que a gente chegou. Então a gente não sabe se vai ser esse ou se a gente vai conseguir chegar um pouco mais longe do que isso, né? Nós estamos agora, neste exato momento, parados na bifurcação da Estrada dos Ossos e a estrada que vai sentido Pivík. Mas a gente já estava um pouco desanimado antes disso, tanto que a gente decidiu ainda quando estava em Usnera, que era a cidade 80 quilômetros anterior aqui, que a gente iria sentido Magadan. Ao invés de pegar sentido norte, a gente iria até o extremo leste, até onde termina a Estrada dos Ossos, que é na cidade de Magadan, uma cidade bem importante também e que seria um passeio bastante legal. Mas quando a gente chegou aqui hoje, a gente viu que tinha vários caminhões enfileirados para seguir por essa estrada rumo ao norte. Eles não iriam, daí eu fui lá conversar com eles, nenhum deles estava indo para Pivík, muito menos Bilibino e nem para Chersk, que ainda fica nesse estado. Eles estavam indo para cidades anteriores aqui. Mas isso nos deu uma certa, porque eram caminhões grandes com carretas e tal, com pneus gigantescos, mas eram caminhões pesados também. E isso nos deu uma certa esperança de que pelo menos experimentar um pouco essa estrada a gente pode. Então a gente decidiu que a gente vai passar essa noite aqui hoje, amanhã a gente vai voltar até Usnera, voltar aos 80 quilômetros, nós vamos arrumar o tanque reserva que ele está com vazamento, nós vamos abastecer todos os outros tanques, nós vamos abastecer com um pouquinho mais de água e talvez comprar mais pães e alguma coisa nesse sentido, e vamos entrar pelo menos um pouco na Zimnik para ver se ela está muito dura ou não está, como as outras pessoas já nos alertaram. Mas essas pessoas aqui, esses motoristas de caminhão aqui, falaram, não, vem com a gente. Daí eu perguntei, Harashó, Zimnik, Harashó? Isso significa, as estradas de inverno estão okay. Boas, estão ok. Aí eles, ele quis dizer assim que elas estão bem esburacadas. E o problema é que nós estamos com os nossos amortecedores traseiros já estourados. Eles estouraram no frio, não tem como. E vai estourar um atrás do outro, esse frio é muito intenso.
Não é nem a intensidade da estrada, é a intensidade do frio que estraga as coisas. E o nosso maior medo é o seguinte, beleza, amortecedor não para um carro, mas uma ponta de eixo para. E se estourar uma ponta de eixo, aí a situação complica. Mas a gente decidiu que a gente vai pelo menos colocar a nossa cara nessa estrada. A gente viu uma burranca entrando aqui. Burrancas são as vanzinhas que tem direto aqui, são a vanzinha da marca UAS, que é a vanzinha bem tradicional, bem legal aqui. É a Kombi russa. E ela entrou, não sei até onde ela foi, mas até onde ela vai eu acho que a gente consegue chegar, né? Nem que sejam alguns quilômetros, mas a gente vai pelo menos ir ver qual é dessa tal de Zimnik, né? A gente quer pelo menos, porque é o seguinte, nós temos o nosso spot, onde a gente vai registrando cada passo nosso aqui pelo leste da Rússia. E nós passamos o link do nosso mapa para aquele cara que está bem preocupado lá em Bilibino, aquele que fica nos mandando e-mail, não venho, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Nossa, ele preparou até um papel assim, escrevendo em russo, assim, que nós somos dois brasileiros que não falamos russo, viajando pela Rússia e queremos ir sentido Magadan, não Pivik, não Bilibino. E a gente quer pelo menos marcar um ponto aí pro norte nessa estrada, só para dar um susto nesse cara, só para ele mostrar. Ele vai olhar no nosso mapa e vai falar assim: não, eles estão vindo, esses caras estão vindo. Isso vai ser legal. Mas é que assim, hoje a gente tava discutindo, a gente sempre discute aqui, que nesses lugares o paraíso pode se tornar inferno em um segundo, né? Foi o que aconteceu pra gente em Oymyakon. Então, tá tudo bem, pode estar tudo bem, até o momento que não tá mais tudo bem. E quando não tiver mais tudo bem, é porque vai estar bem mal, na verdade. Né? Eu diria que 20 minutos é um tempo já para o nosso inferninho começar aqui dentro, que é quando a temperatura baixou de 0, baixou de -10, e ela vai para -20, ela vai para -30 e ela vai igualar a temperatura externa em questão de algumas horas, vai igualar. E aí a coisa começa a ficar sempre meio complicada. Então a gente já decidiu que a gente só vai entrar se a gente puder fazer um comboio com alguns desses caminhoneiros. A gente vai pedir para ir com eles, porque nós não estamos numa expedição que é, vamos supor assim, 3 carros em uma expedição para Pivik, onde todo mundo tem o mesmo objetivo. Se acontece um problema com um carro, os 3 vão parar para resolver o problema daquele carro. O nosso caso é que nós estamos sozinhos. Se acontecer algum problema com o nosso carro, eu não sei o que vai acontecer, se os caminhoneiros vão se mobilizar a nos tirar do problema. Talvez eles até vão falar assim: não, subam aqui no meu caminhão e abandonem o carro de vocês aí. Mas também é uma situação complicada para nós. Então assim, é intensa essa decisão. Nós estamos agora -40, -42 graus, e quando está tudo funcionando é uma beleza. É lindo, maravilhoso isso aqui. Quando para de funcionar, é uma corrente de problemas. Congela motor, a bateria vai deixar de receber carga e ela vai começar a ficar fraca muito rápido. Se ela está sempre recebendo um pouquinho de carga, ela se mantém boa, a bateria. Quando ela não recebe mais carga, não recebe mais aquele choquezinho que mantém ela em funcionamento interno, meio aquecida, ela vai congelar e ela vai perder força. Nós não vamos mais fazer funcionar o nosso aquecedor, e aí o negócio começa a piorar. E aí a mão vai congelar, o pé vai congelar. A mão vai congelar, o pé vai congelar. E esse é o meu maior medo. E a gente vai começar a ficar nervoso, vai começar... Aí tudo vai descambar. E aí o tempo é o nosso maior inimigo. Então é uma decisão bastante importante que a gente tem que tomar, e a gente vai com certeza tomar ela bem consciente. A gente só vai entrar se a gente se sentir seguro, e se a gente não se sentir seguro, ou a gente vai entrar até o ponto que a gente se sentir seguro, o ponto que a gente começar a perceber, não tá legal, a gente vai voltar e a gente vai terminar essa viagem. Não é só o ponto
a latitude 70 da Rússia que nos importa. É terminar essa viagem mais importante e terminar com todos os dedos, todas as pontas dos dedos, a ponta dos dedos dos pés, as orelhas e a ponta do nariz, que são as pontas do corpo e as partes mais sensíveis. As latitudes mais importantes. É isso aí. Acho que é isso.